falar de montanha-russa. Neiva do céu. Eu vou falar de uma das atrações de terror mais icônicas que existem em qualquer parque de diversões do mundo. Welcome, foolish mortals, to the Haunted Mansion. Meu nome é Lucas Ferraz e você está assistindo ao De Ponta Cabeça. A Haunted Mansion completou 50 anos no dia 9 de agosto de 2019. Mas como 50 anos, Lucas? Se o Magic Kingdom só inaugurou em 71? Eu tô falando da Haunted Mansion original, da Califórnia, da Disneyland, que foi inaugurada no dia 9 de agosto de 1969. Mas eu nunca fui na Disney, Lucas. Como é que eu vou saber do que você tá falando? Seus problemas acabaram. Antes de falar da Haunted Mansion, eu vou passar um tour pra vocês dela. When hinges creak in doorless chambers and strange and frightening A tematização da sounds Haunted Mansion echo já começa do lado de through the fora. halls. Na fila você tem uma carruagem de defunto, de cortejo, né? Em seguida você tem um cemitério de animais e as lápides todas têm coisas engraçadinhas escritas. É uma das filas que eu mais gosto no mundo. Aí quando você entra na atração, a primeira coisa é uma sala, um saguão, né? E você começa a ouvir a musiquinha de fundo, né? Tem um lustre, você começa a ouvir a voz do fantasma narrando. E aí quando essa porta abre, você passa para uma sala, uma sala hexagonal, que tem umas pinturas no teto, tem umas gárgulas, bem assim, típica estereótipo de casa mal assombrada, né? E você entra, eles mandam você ficar longe das paredes, e você começa a ouvir essa voz do narrador, né? E aí, em um momento, a porta fecha e a sala começa a esticar. As paredes começam a aumentar. Você não sabe, ele pergunta inclusive se é o chão descendo ou se é o teto subindo, né? E os quadros vão aumentando e você vai ver na parte de baixo deles que são brincadeiras, né? Cenas meio creepy, né? E aí ele comenta que se você reparou que essa sala não tem portas nem janelas, né? Então que ele te desafia a encontrar uma forma de sair. E claro que tem o jeito dele de sair, né? E é nessa hora que as luzes piscam e o teto meio que fica translúcido e você consegue ver um corpo enforcado no sótão, né? Todo mundo grita, é engraçado. Em seguida abre uma porta, né? Uma das paredes abre, na verdade ela era uma porta. E aí você vai andando por um corredor que é já uma segunda fila da atração, né? Típico da Disney, você tem a fila, e aí você tem um pré-show, né, contando uma história, e em seguida você tem uma outra fila, né? Essa fila já começa a ter, além da tematização de cenografia, já começa a ter alguns efeitos especiais, tipo esses quadros, por exemplo, que a luz pisca como se fossem raios, né, de uma tempestade lá de fora, e os quadros mudam um pouco, né? O cavalo vira um esqueleto, né? Essa mulher vira um gato, e por aí vai, né? E aí você vai caminhando nesse corredor, vai vendo os quadros que são referências a personagens da história contada na mansão, né? Tem um pedaço que tem umas estátuas que, à medida que você vai andando, elas vão mudando o rosto. É um efeito muito bacana. Um dia eu vou fazer um vídeo explicando esses efeitos depois, né? E aí você parte para o embarque no seu Doom Buggy, né? Que significa bug bug da perdição, né? Doom, né? Você tem essa esteira e você entra no carrinho
E aí você ouve a voz do fantasma falando: não mexa na barra de segurança, eu vou abaixar a barra de segurança para você, né? Aí esse comecinho, o carrinho começa a subir uma escada e vem um discurso de segurança, né? Você tem que ficar sentado, pede para você não tirar foto com flash, né? Nem filmar com a luz acesa. E ela fala para você se preparar, porque, né, tem 999 fantasmas na Haunted Mansion e há sempre lugar para um milésimo, né? A primeira cena da Haunted Mansion é o Endless Hallway, né, que é o corredor sem fim, que no fundo dele, no meio dele, mais ou menos, você tem um candelabro voando, não sei se dá para ver bem na imagem, mas é um corredor infinito, né? Em seguida você passa por esse jardim de inverno que tem um caixão. Essa foi uma das cenas que mais me marcou quando eu fui na Disney a primeira vez. Esse caixão com essa tampa abrindo, que a gente vê muito em Casa do Terror, né? A Haunted Mansion tem cenas clássicas de Casa do Terror que não eram clássicas quando a atração foi criada, né? Que são esses corredores, por exemplo, com maçanetas mexendo. Isso tudo a gente vê repetido por aí em 1 milhão de parques hoje em dia, mas na época que ela foi criada não existia, não era comum isso, né? Esse relógio é um clássico, é um efeito super simples, né? Uns postes de luz com uma mãozinha passando, e em seguida desse corredor a gente vai entrar na sala da Madame Leota, que é uma sala. Madame Leota é uma personagem da história, que ela fica numa cabeça flutuante, né, dentro de uma bola de cristal flutuante. Essa sala é muito interessante, não sei se vocês conseguem ver, no alto tem uns instrumentos voando sozinhos, como se estivessem tocando sozinhos os instrumentos, né? E ela está conjurando um feitiço. Ela tem um livro de feitiços, tem umas coisas escritas ali, eu não lembro agora o que é. Um dia a gente faz um vídeo mais específico falando dos efeitos e dos detalhes, e ela tá meio que conjurando os espíritos da Haunted Mansion a acordarem, né, a virem te receber, né? E o tempo todo você tem o som da Haunted Mansion, o som das salas, o som das cenas, e o som no seu carrinho individual, contando a história, um narrador falando com você. Depois da Madame Leota, a gente entra na cena mais clássica de todas, talvez a cena mais clássica de qualquer trem fantasma no mundo, que é essa cena da festa, que você vê os fantasmas, que muita gente acha que são hologramas, mas é um efeito chamado Pepper's Ghost, que é o mesmo efeito usado na Monga, a Mulher Gorila. Mas essa é uma das cenas, talvez a cena mais famosa de Casa Mal Assombrada no mundo. Eu particularmente sou apaixonado por essa cena, eu acho fantástica, né? Eu acho incrível. Da cena do jantar, a gente passa pro sótão da casa, onde você tem um monte de objetos escondidos e uma música de casamento, porque a Mansão Assombrada, a Haunted Mansion conta uma história de uma noiva que teve 5 maridos e eles foram morrendo, né, misteriosamente. Então você tem os quadros que são a noiva com o noivo, e o noivo sempre desaparece. E aí você tem o fantasma da noiva ali no momento, e no fundo você tem uma música de casamento tocada de forma meio sombria, né? E aí você passa pelo Hatchbox Ghost, que é um fantasma bem querido da Haunted Mansion, que a cabeça dele desaparece e aparece na caixa do chapéu. Saindo do terraço, do sótão, você começa a descer em direção à área externa da casa, né? Que é a área do cemitério, que é a segunda metade da atração, que é a parte mais engraçadinha, né? Você tem os fantasmas dançando e cantando uma música muito legal, né? Uma música que eu adoro, que chama Green Greening Ghosts, né? E esse é bem trem fantasmazão, assim, tem uns bonequinhos pulando e tal, só que sempre com uns efeitos muito legais, né? Os efeitos meio de
translúcidos nos personagens, né? Eu adoro esses bustos, por exemplo, que eles são estátuas que falam, né? Que cantam. Perde um pouco da magia, eu acho essa imagem 4K muito bem definida, né? Mas é uma das cenas que eu adoro, enfim. A Haunted Mansion é o meu trem fantasma preferido no mundo, né? Não tem jeito. Inclusive tem uma lápide na Haunted Mansion que fica se mexendo e que ela não desliga nunca, né? Foi uma piada que os Imagineers fizeram, uma brincadeira, que mesmo quando o brinquedo está desligado, ela continua se mexendo, né? Isso assusta muita gente que passa por ali fazendo manutenção. No final você tem esses fantasmas pedindo carona, e aí você se vê no espelho dando carona para um fantasma. Eu acho um efeito muito legal. Eu lembro da minha mãe falando desse efeito quando eu era criança, e era uma das coisas que eu tinha mais vontade de ver. Quando eu fui na Disney a primeira vez, eu fiquei louco para ver esse efeito, né? E aí você chega no final, assim como no embarque, você desce também numa esteira rolante. Não sei se vocês perceberam, os funcionários todos se vestem com roupa adequada da atração, né? Eu acho muito legal. Aí você tem na saída uma segunda esteira rolante para chegar no nível térreo, né? Porque ela termina no subsolo um pouco. E você tem a noiva, o fantasma da noiva pequenininho ali longe, falando para você não esquecer a sua certidão de óbito, né? E aí, depois disso, você sai na rua mesmo, volta para New Orleans Square, que é a área do parque onde fica a Haunted Mansion, e a saída é pela lateral da casa, né? Esse é o tour. E agora que você já conheceu a Haunted Mansion, já sabe como ela é, a gente vai poder conhecer um pouquinho da história dela. Só que para isso, a gente vai ter que voltar no tempo um pouquinho. A história da Haunted Mansion começa, na verdade, antes mesmo da história da própria Disneyland, quando o Walt Disney tinha planos de construir o Mickey Mouse Park, que esse é um parque pequeno do lado dos estúdios da Disney, em Burbank, na Califórnia. Os desenhos conceituais desse parque foram criados pelo Imagineer Harper Goff, e eles incluíam uma área do parque chamada Igreja Cemitério Casa Assombrada, não tinha exatamente um nome ainda. Aí quando o projeto evoluiu para se tornar a Disneyland, continuaram com a ideia de ter uma casa assombrada, só que ela não foi incluída na primeira fase. Tô eliminada. Por quê? Não fiz o requisito. Em 1957, 2 anos depois da inauguração da Disneyland, o projeto foi retomado junto com a ideia de se construir uma área nova no parque chamada New Orleans Square. Mas ainda não estava claro como exatamente essa atração ia ser. E, ao contrário da maioria dos projetos, nesse caso eles começaram criando primeiro o exterior da atração, que originalmente ia ser uma mansão abandonada e decrépita, mas acabou virando uma mansão linda, típica das fazendas do sul dos Estados Unidos. O que aconteceu foi que o Walt não queria um prédio com cara de abandonado dentro do parque. Ele achava que as pessoas podiam confundir, não entender que era tematização e acharam que o parque ia estar mal cuidado. Acabou que a fachada ficou pronta em 1963 e a atração já aparecia nos mapas da Disneyland desde 1959. Se fosse no Brasil, a gente já tá xingando muito no Twitter, né? Bem nessa época, eles acabaram largando o projeto completamente de lado para se dedicar com força às atrações que o Walt estava construindo para a Feira Mundial de Nova York, de 1964 e 1965. Essa feira teve uma importância fundamental para a Disney. O Walt Disney construiu 4 atrações para a Feira Mundial de 64. O It's a Small World, para o pavilhão da Unesco, que era patrocinado pela Pepsi. O Carrossel do Progresso, para o pavilhão da GE, General Electric, né? O Great Moments with Mr. Lincoln, para o pavilhão dos estados de Illinois. E o Ford's Magic Skyway, para o pavilhão da Ford. O Carrossel do Progresso, o Small World e o Great Moments with Mr. Lincoln saíram da feira e foram integralmente reinstalados na Disneyland e permitiram o desenvolvimento dos bonecos animatronics de alto padrão que a Disney usa até hoje em diversas atrações. E o Ford's Magic Skyway deu origem ao sistema que hoje é conhecido como Omnimover,
usado em atrações como a Haunted Mansion, a Pequena Sereia, o Nemo do Epcot e o Buzz Lightyear Astro Blaster. Tá meio trava-língua hoje, né? Quando a feira terminou, os Imagineers voltaram a focar na Haunted Mansion. Só que em dezembro de 66 o Walt morreu. E aí ficou todo mundo meio perdido, porque ele nunca chegou a definir o que ele queria exatamente para a atração. O projeto original era que ia ser um walkthrough, que é uma dessas atrações que você vai a pé vendo os cenários e os personagens. Tipo a Caverna da Ilha dos Piratas, no Beto Carreiro. Na saída, eles iam ter o Museu do Esquisito, uma série de peças curiosas e truques de ilusionismo, além de um restaurante. Só que eles perceberam que a multidão ia ficar parada olhando as coisas, em vez de seguir andando. E que isso ia fazer a capacidade de público da atração ser muito, muito baixa. E é aí que entra a Feira Mundial de novo. Os Imagineers resolveram usar na Haunted Mansion o sistema Omnimover. Isso não só aumentou a capacidade da atração para 3.200 pessoas por hora, como também permitiu que eles contassem a história, fazendo com que as pessoas olhassem na direção que eles quisessem e botassem o som de um narrador contando a história no seu carrinho, de forma sincronizada com a passagem dos cenários. Omnimover é um sistema que consiste em uma sequência de veículos puxados por uma corrente, cujo fim se une ao início, formando uma cadeia sem fim. O sistema nunca para, de forma que os passageiros embarcam e desembarcam com os veículos em movimento. Para tanto, nas plataformas de embarque e desembarque, há esteiras rolantes que se movem na mesma velocidade dos veículos. Dessa forma, os passageiros entram e saem sem terem a percepção de que o veículo está em movimento. O sistema possui, além dos trilhos que movimentam os carrinhos, 2 trilhos auxiliares. Um deles controla a posição para onde o veículo está apontando e outro controla a inclinação do veículo. Dessa forma, os passageiros percorrem o caminho olhando para onde os criadores da atração desejarem. Só que ainda havia o problema da história. Sem o Walt para decidir, os Imagineers se dividiram em 2 grupos. O primeiro grupo, liderado pelo Mark Davis, achava que a atração tinha que ser engraçadinha e voltada para a família. Enquanto o segundo grupo, liderado pelo Claude Coates, que acreditava que a atração deveria ser assustadora mesmo. Eventualmente, sob o comando do Imagineer Xavier Atencio, o grupo chegou a um acordo. Assim, a atração começa com as pessoas andando e vendo parte da história, fazendo referência à ideia original de ser um walkthrough. Em seguida, as pessoas entram nos carrinhos e a primeira metade do percurso é mais assustadora, com uma música mais tensa e cenas como a Madame Leota, que é aquele rosto flutuante da bola de cristal, e o fantasma da noiva no sótão. Já a segunda metade é composta pela cena do cemitério, que tem uma música animada e fantasmas mais engraçadinhos. Ao longo dos anos, a Haunted Mansion sofreu algumas mudanças, mas nada significativo, porque ela é uma atração tão perfeita e tão icônica que se mexerem muito, estraga. Não é à toa que ela completou 50 anos de idade e está presente em 4 parques da Disney, além de ter uma versão modificada na Disneyland de Hong Kong. Em Hong Kong, por conta da cultura local em relação aos mortos, a Haunted Mansion se chama Mystic Manor e conta a história de um colecionador que comprou uma caixa mágica que dá vida a objetos inanimados. Embora a história e o visual sejam diferentes, ela é uma versão da Haunted Mansion e tem várias referências à atração original. A Haunted Mansion, tal e qual a original, está presente na Disneyland, no Magic Kingdom, na Disneyland Paris e na Disneyland Tóquio, com pequenas modificações de um parque para o outro. A da Flórida, por exemplo, possui 2 cenas a mais que a da Califórnia. E você, já andou em alguma das Haunted Mansions? Qual a sua preferida? E qual a sua parte preferida da Haunted Mansion? E se não andou na Haunted Mansion, ou mesmo se já andou, mas prefere outra atração de terror, qual a sua atração de terror ou de fantasma preferida? Às vezes pode ser uma atração de fantasma, mas que não é exatamente de terror. Comenta aqui, fala pra mim, aproveita e me fala se você gostou desse vídeo mais longo, se prefere os mais curtos. E não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder nenhuma novidade. Até semana que vem. Hurry back. Quero mostrar minha camisa pra vocês, né? Essa camisa é a camisa mais clássica que tem da Disney, que é o Mickey, estampado, simples isso, simples assim. É classicona, ela existe desde o começo da Disney, e a única mudança é que o Mickey original ele era diferente, era aquele Mickey épico que se
chama, né? Que ele tinha uns traços um pouco diferentes. Assim como a Mônica do Brasil mudou, o Mickey também foi mudando com o tempo. E existem duas versões dessa camisa. Existe essa, a classicona mesmo é branca, né? Lisa, mas eu não curto muito camisa branca, eu acho que suja muito. E existe a versão dela, exatamente igual, só que com o Mickey era.